Beleza, isso é o que eu estou construindo fluxos utilizando AI ou alguns updates de plataforma. Coisa interessante também que eu queria mostrar é que agora eu consigo gerar respostas. Então, eu crio interfaces ou experiências para os meus usuários também baseadas em AI, não mais só para os meus programadores ou para quem está desenvolvendo esse bot. Gente, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês o que eu tenho visto nas mudanças no Power Virtual Agent. Então, estou criando um bot, vou criar ele em inglês aqui, porque as funções de AI estão majoritariamente livres dentro de inglês. Criando um bot aqui, ele vai demorar alguns segundos. Bot criado, tópicos, primeira mudança que eu quero mostrar para vocês, ele já divide aqui os tópicos entre tópicos personalizados e tópicos de sistema. Ainda está carregando a criação do bot, por isso ele ainda não mostrou todos, beleza. Ele ainda cria as mesmas missões que ele sempre criou. E quando eu dou um novo tópico, eu tenho essa opção, não é relativamente nova, né? Já está em preview há algum tempo, de criar o tópico em AI. Então, primeira função do Copilot, eu já tenho um prompt pronto aqui, que eu vou criar para ele criar um tópico. Eu vou pedir para ele criar um tópico de welcome, introduzindo o bot, dei um nome para ele aqui, responder que a gente está fora de serviço, e depois pedir para o usuário entrar com um número, e aí eu crio algumas condições aqui para ele trabalhar com esse número que o usuário vai dar. Então, coloquei aqui uma sequência aí lógica do que eu gostaria que acontecesse no decorrer da conversa, e algumas condições de if, else e afins. Ele vai criar o tópico aqui para mim. Primeiro ponto a destacar, como eu falei que ele é um tópico de bem-vindo, e o nome do tópico teste, ele já criou aqui algumas coisas, algumas frases de gatilho juntando essas duas informações. Depois ele vai mostrar aqui uma mensagem para mim, dizendo, se apresentando, e aí eu esperava ver duas mensagens diferentes para ele falar que está fora de serviço, mas ele já traz dentro da mesma mensagem, beleza? O que eu vou pedir para ele agora aqui dentro do Copilot, já para mostrar uma nova funcionalidade, eu estou selecionando um node só, um nó, né, uma caixinha, já de um jeito mais agressivo. Vou dar um update aqui. Ele fala, estou fora de serviço, entra um número para continuar, de um jeito que ele entendeu aqui como agressivo. Ele vai entrar um número, ele vai ver se é maior ou menor que 10. Uma outra coisa interessante que mudou aqui na interface é que eu não preciso mais nem salvar o tópico, nem recarregar a conversa para testar. Então, vou usar um desses aqui, How does test work? Seguindo esse fluxo aqui para rolar uma mensagem, por favor, me dê um número, vou dizer aqui, 15, e ele vai executar a condição e mandar a resposta. Beleza, metade de 15 é 7.5. Acho que essa era a condição que eu tinha colocado. Um outro ponto que eu vou fazer com a AI agora é adicionar coisas, não sem selecionar um nó, eu vou pedir para ele adicionar lógicas aqui. Então, menor que 10, e aí agora ele deve adicionar para quando for maior que 50. Então ele contextualiza que já existe uma condição aqui como última parte do tópico. Ele dá tchau se for maior que 50. Ele segue validando tudo que está funcionando. Beleza. Então, aqui, criações de tópicos. Lógica de tópico, as fórmulas e as frases de gatilho estão sendo criadas via AI. Sobre fórmulas, é interessante falar que agora eu consigo trabalhar com fórmulas do PowerFX aqui, então todas as fórmulas que eu consigo usar dentro do Power Apps, eu já consigo trabalhar dentro do Virtual Agents. Então, uma solução interessante, e eu poderia utilizar aqui esse number, eu poderia fazer uma nova pergunta em qualquer lugar do fluxo e usar essa mesma variável como saída. Então, se eu selecionar aqui, por exemplo, eu poderia selecionar, por exemplo, um number aqui, respeitando, claro, o tipo da variável, eu posso setá-la em diversos pontos, também é uma evolução interessante para os fluxos. Mas isso é o que eu estou construindo fluxos utilizando AI ou alguns updates de plataforma. Coisa interessante também que eu queria mostrar é que agora eu consigo gerar respostas. Então, eu crio interfaces ou
experiências para os meus usuários também baseadas em AI, não mais só para os meus programadores ou para quem está desenvolvendo esse bot. Eu vou usar aqui como exemplo o caso mais clássico de fallback, também é um tópico já nativo do VBA. Eu vou pedir aqui para ele, então, que quando eu não entender o que o usuário está falando, vou aqui, how to cancel. Responder que ele não entendeu o que está acontecendo. Você pode refrasear, por favor. Então, agora, aqui, nesses nós avançados, eu tenho respostas generativas. Vem aqui, vou colocar como entrada, né, o prompt, uma variável. Agora, ele traz essas variáveis de sistema, que não, dentro de tempo de execução da conversa, que eu consigo acessar algumas propriedades da conversa, como o nome do bot, afins, então, a última mensagem, o texto dela, poderia pegar e afins. Vem aqui nas fontes de dados, e aí nas fontes de dados eu posso usar sites públicos, sites privados ou resultados travados, né? Ou resultados fixos, perdão. Então, vem aqui, já configurei uma resposta pública, né, um site público, e aí também, nesse mesmo nó, consigo configurar, se eu quero o nível de moderação de conteúdo, eu vou colocar médio aqui, se eu quero salvar numa variável essa resposta, ou se eu quero mandar ou não como uma mensagem. Então, ele não precisaria salvar numa variável e depois mandar mais uma mensagem no final, ele já faz isso automático. Certo? Salvei aqui, editei aqui, e agora eu vou perguntar de novo. Eu não tenho um tópico de cancelamento de pedido, mas ele vai cair aqui no fallback, vai buscar dentro do site que eu dei acesso a ele vai me dar aqui uma resposta dizendo, eu não consegui achar, ou melhor, você pode achar respostas melhores sobre isso nesse link. Ele me dá uma fonte aqui do que ele conseguiu achar lá dentro, e aí ele está me mandando a última mensagem aqui, porque eu não excluí, certo? Essa aqui é a atualização bem interessante, esse é o caso de uso mais básico, a gente pode aqui, então, ter sites diferentes para momentos diferentes da pergunta, eu posso usar textos diferentes, eu posso concatenar aqui talvez a mensagem do usuário com mais alguma coisa, para explorar um pouco mais esse prompt que ele faz dentro do site. Vou testar isso nos próximos dias e possivelmente trago mais algumas coisas. E aí, por fim, duas coisas que eu queria mostrar para vocês. Primeiro, a edição via código, é algo que já está em preview há algum tempo. E aí, dentro dessa edição via código, uma caixinha, um nó, que não está disponível ainda na UI, mas é um nó que vai ajudar bastante a gente. E aí ele vai mostrar aqui para mim esse nó que não está disponível via UI ainda. Isso é um spoiler. E aí ele vai ter propriedades aqui que vão permitir eu colocar uma URL, o método que eu quero chamar, o body, né, o corpo dessa chamada, os headers, e aí salvar numa variável e também já fazer o que o PowerFX chama, ou ele usa aqui como analisar valor, né? Ele já pega esse JSON e formata, ele já faria dentro dessa caixinha, mas essa ainda não está funcionando. Toda vez que eu coloco ela dentro de um tópico, esse tópico quebra e não me dá resposta nenhuma. Bom, essas foram as descobertas até então. Acho que é isso, valeu.